Olá, querido aluno, tudo bom? Hoje o nosso bate-papo é para falarmos sobre a Web 2.0 e a importância dessa ferramenta para o ensino. Antes de iniciarmos, gostaria de perguntá-lo se você sabe o que é a Web 2.0. A Web 2.0 é um termo que está sendo muito difundido dentro da indústria de tecnologia e pode ser compreendido como um sinônimo de site colaborativo. A primeira vez que se ouviu falar da Web 2.0 foi em 2004 e, de acordo com Carvalho, o objetivo foi criar sustentabilidade teórica para as mudanças que estavam ocorrendo na rede mundial de computadores. Póvoa propõe uma síntese dos principais padrões que são considerados como parte do grupo de tendências da Web 2.0. Vamos conhecê-los? 1. A web pode ser vista como uma plataforma. A web foi criada para exibir documentos e não aplicações. Na Web 2.0, os sites deixam de possuir uma característica estática para se tornarem verdadeiros aplicativos, funcionando como softwares que rodam os microcomputadores. Segundo, a sua simplicidade. A interação dos sites é um dos maiores objetivos. Os usuários transitam pelos sites com prazer, fazem seus cadastros espontaneamente e entre outras ações. 3. As redes sociais. Gente, as redes sociais hoje a gente pode considerar como um fenômeno, né? São as relações cada vez mais crescentes de pessoas interagindo na rede, cujo objetivo é conectar pessoas dispersas e proporcionar uma comunicação e troca. Recentemente, houve uma explosão da audiência em sites que formam e catalisam comunidades, tais como, vocês já ouviram falar no Orkut, MySpace, Facebook, Twitter e dentre outros. Na verdade, essas redes de pessoas sempre existiram, desde os primórdios da internet. Por exemplo, nós temos a BBS, o chat, fórum e outras redes. O que aconteceu foi uma aceleração recente do número de usuários destas comunidades devido à maior riqueza de conceitos e sofisticação tecnológica dos sites aplicativos. Outro fato importante para a interação em rede é o aumento da base instalada de banda larga via computador e celular. 4. A flexibilidade no conteúdo. As informações circulam pela rede, principalmente porque as ações humanas no espaço geográfico são dinâmicas. Nesse sentido, os conteúdos de muitos sites passam a ser dinâmicos e sua publicação muito mais flexível, tanto por editores profissionais como pelos próprios usuários. Para publicar o conteúdo, várias são as ferramentas e muitas são as plataformas, desde um simples computador pessoal até um celular. Para a Póvoa, esses geram poder e eficiência jornalística, a sites de notícias, por exemplo. Ao mesmo tempo, o próprio usuário passa a gerar conteúdo. Quer ver? Um exemplo é o YouTube. Classificá-lo e, mesmo parcialmente, editá-lo, usando formatos como, por exemplo, o RSS, que é uma tecnologia que permite ao usuário da internet se inscrever em sites que fornecem os feeds RSS, que é um formato de dados usados em forma de comunicação com o conteúdo atualizado frequentemente. Estes são tipicamente sites que mudam ou atualizam o seu conteúdo regularmente. As wiki são talvez a forma mais extrema de edição colaborativa, onde qualquer pessoa teoricamente qualificada pode melhorar a qualidade de determinado conteúdo. Quer ver um exemplo? A Wikipédia. 5. Tags. Tradicionalmente, o conteúdo era classificado para o usuário, ou mesmo pelo próprio usuário em categoria pré-definida. As tags geraram uma taxonomia invertida, onde conteúdos se autoclassificam em categorias definidas. 6. Percepção de valor econômico. Póvoa, nesse momento, explica
que a mais importante função do termo Web 2.0 tenha sido a de sinalizar o início de uma nova e promissora fase na web, que vinha sob visão de um tanto pessimista do mercado após o estouro da bolha especulativa no final do século passado. Com isso, o fim desse fenômeno cognitivo gerou-se num sentido pessimista no mercado quanto à web. O fato é que a web nunca parou de evoluir, apenas agora com um filtro seletivo de modelos de negócio muito mais realista. O Google, em 2004, talvez tenha sido um marco para a entrada nessa nova fase de otimismo pragmático do mercado em relação à web. O termo Web 2.0 certamente ajudou a consolidar esta nova percepção de valor da internet, agora com modelos de negócio apresentando retornos reais. A informação está cada vez mais disponível e esse fato transforma o processo educacional. É fundamental que os professores acompanhem as inovações e utilizem a rede como uma aliada. É bem verdade que muitos professores e alunos conhecem o básico da tecnologia, utilizando satisfatoriamente o e-mail, alguns chats, redes sociais, ferramentas de busca, mas não garante, segundo o CERF, em entrevista a Sartori, resultados satisfatórios. Escrever online pode ser estimulante para os professores e para os alunos. Além disso, muitos dos alunos passam a ser muito mais empenhados e responsáveis pelas suas publicações. Os professores podem ter um blog e gravar um assunto. Pode ainda solicitar ao seu aluno que produza um objeto de aprendizagem como um vídeo caseiro e postar no YouTube. O material estando online muda a referência da sala de aula como um lugar estático. É importante esclarecer que em março de 2011, os usuários da internet no mundo contabilizavam mais de 2 bilhões de usuários. Esses dados podem ser acompanhados por você no site do Êxito Exportador. O endereço está aí na tela. E no Brasil, segundo a Anaxa, são 81,3 milhões de internautas a partir dos 12 anos. Já, buscando uma outra estatística, o Ibope diz que a conta de usuários altera. São 73,9 milhões a partir de 16 anos. O principal local de acesso é a Lan House. Está mais ou menos em 31%. Seguido da casa da pessoa, do usuário, de 27%, e da casa de um parente, de um amigo, em torno de 25%. Essa foi uma pesquisa em abril de 2010. O Brasil é o 5º país com maior número de conexões de internet. O mundo online terá 15 bilhões de conexões em 2015. A computação em cloud é o grande atrativo. Segundo Machado, a vida pessoal e profissional se misturam em arquivos no webmail, em redes sociais e blogs, microblogs, serviços de mensagens instantâneas e mesmo viajando nas redes wireless de smartphones e tablets. Ele apresenta dados impressionantes no que chama de e-universo. O e-universo social e corporativo comporta hoje 2 bilhões de usuários que acessam a internet por computadores. Os portadores de dispositivos móveis já são 5,3 bilhões de pessoas. Serviços que já estão aí há algum tempo, todo baseado em nuvens, tem números milionários. Por exemplo, o Skype com 663 milhões de usuários, o Facebook com 629 milhões de usuários, o Windows Live Hotmail com 384 milhões, Messenger com 330 milhões, Twitter com 200 milhões, Gmail com 193 milhões e um grande etc. que a gente poderia colocar aqui. Nesse sentido, hoje, afastar-se das tecnologias e principalmente do ensino é quase uma missão impossível. Os alunos que não possuem acesso à banda larga ou não têm um computador pessoal, sendo jovem, já conhecem os códigos da comunicação em rede.
É muito difícil encontrar um jovem sem e-mail, sem Facebook, Orkut e outros. O YouTube, por exemplo, é um fenômeno de popularidade. Neste sentido, usar os recursos tecnológicos da rede e em rede principalmente é estar antenado à linguagem que os alunos estão envolvidos. Por outro lado, a mídia interativa, as redes sociais aproximam os dispersos e criam identidades. Porém, é bom frisar que tudo em excesso deve ser observado. Então, vamos conhecer alguns exemplos de ferramentas da Web 2.0? 1. Wix. Ela é importante para a edição colaborativa de conteúdo. É um software que permite a edição coletiva de documentos através da internet. Os recursos são muito usados em ambiente de desenvolvimento colaborativo, para registrar a evolução dos trabalhos ou para fazer manuais de usuários. A palavra é havaiana e significa rápido. Vamos falar sobre as utilidades do Wiki. As possibilidades que o Wiki permite são inúmeras e suas aplicações podem percorrer todas as áreas da sociedade. Um utilizador pode construir uma comunidade com um interesse comum, partilhar as suas histórias e passatempos, criar uma galeria de fotos para amigos e famílias, armazenar documentos e arquivos para estarem acessíveis a todos, gerir um projeto em equipe. 2. Skype. É um software de comunicação. Permite chamadas grátis de Skype para Skype, efetua chamadas para telefones fixos e celulares, pode enviar mensagem através de SMS, mensagens instantâneas grátis, voicemails, videochamadas grátis, reencaminha as chamadas para um telefone quando estiver offline. 3. O famoso MSN. É uma ferramenta de comunicação que permite a troca instantânea de mensagem e comunicação telefônica e audioconferência. 4. Podcast. É uma forma de publicação de arquivos de mídia digital, por exemplo, áudio, vídeo, foto, PPS e etc., pela internet. Conforme Carvalho, no âmbito da Web 2.0, através de servidores podcast, como o Podomatic e o Podpress, Gcast e outros, a produção destes documentos de áudio revela-se cada vez mais acessível ao utilizador corrente da internet, sem implicar elevadas competências técnicas. 5. Yahoo Groups. Permite a comunicação de grupos de discussão. É um serviço popular de criação de mail list por assunto de interesse, bate-papo e jogos online. É um serviço gratuito que permite a criação de grupos de discussão e comunidades virtuais, facilitando a comunicação na internet. 6. O que está em expansão, fenômeno, Facebook. É uma ferramenta de comunicação de rede social ou site de relacionamento. O Facebook é um website de relacionamento social lançado em 4 de fevereiro de 2004. Foi fundado por Mark Zuckerberg, um ex-estudante de Harvard. Inicialmente, a adesão ao Facebook era restrita apenas aos estudantes da Universidade de Harvard. Pode ser utilizado como um meio de comunicação entre professores e alunos, por exemplo. 7. MySpace. É uma ferramenta de comunicação em rede social ou site de relacionamento. MySpace é um serviço de rede social que utiliza a internet para a comunicação online através de uma rede interativa de fotos, blogs e perfis de usuário. Foi criada em 2003. É a maior rede social dos Estados Unidos e a segunda maior do mundo, com mais de 110 milhões de usuários. Essa rede é uma das mais utilizadas pelas bandas de música, gente. 8. Twitter. É uma ferramenta de micropublicação. É uma rede social e servidor para microblogging, que permite aos usuários que enviem e recebam atualizações pessoais de outros contatos.
em textos que vão até 140 caracteres, conhecido como tweets, através do website do serviço, por SMS e por software específicos. 9. O Second Life. O Second Life é um software que apresenta um mundo virtual e que simula alguns aspectos da vida real. É, portanto, um ambiente virtual e tridimensional à vida real e social do ser humano. É uma evolução das interfaces gráficas. A utilização do Second Life como ferramenta educativa pode ser considerada natural, pois os educadores não puderam deixar de observar esse fenômeno de popularidade e começaram a explorar as suas potencialidades. Bom, gente, o Second Life é uma nova forma de se buscar conteúdo na rede, porque você tem uma apresentação gráfica do que você pode adquirir. Já tem universidades dentro do Second Life, já tem vendas de jornal, já tem empresas que a gente considera assim, bem conceituadas, que fazem seus negócios a partir do Second Life. Vale a pena fazer uma visita. 10. Mapas conceituais online. Refere-se à construção de conhecimento. A teoria a respeito dos mapas conceituais foi desenvolvida na década de 1970 pelo pesquisador norte-americano Joseph Novak. Ele define mapa conceitual como uma ferramenta para organizar e representar o conhecimento. O mapa conceitual foi originalmente baseado na teoria de aprendizagem significativa de David Azubel. 11. IBGE para Google Earth. Adiciona ao software de mapas um recurso para exibir os dados do censo de cada município brasileiro, facilitando o trabalho de quem precisa buscar informações sobre a população e as cidades do país, por exemplo. 12. Picasa. Compartilhamento de arquivos e fotos. É um programa de computador que inclui a edição digital de fotografias e cuja função principal é organizar a coleção de fotos digitais presentes no computador de forma a facilitar a procura por fotografias específicas por parte do usuário de software. 13. Vídeos YouTube. Compartilhamento de arquivos. Um site que permite seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. Foi fundado em fevereiro de 2005. 14. SlideShare. Compartilhamento de arquivos. É um serviço de compartilhamento de apresentações. Por exemplo, uma aula em PowerPoint pode ser colocada ali nesse site para ser divulgada para os seus alunos. 15. ForShared. Arquivos diversos, incluindo áudio e vídeo. É um site de hospedagem e compartilhamento grátis de arquivos. Ele foi lançado em 2005. Nele, o usuário pode armazenar arquivos por upload, ou seja, pode-se enviar arquivos para o site e distribuí-los para outros usuários. 16. Jogos online. E eu trouxe como exemplo esse jogo que se chama Darfur está morrendo. Tem o objetivo de assegurar a existência de um campo de refugiados. O jogo tem a seguinte descrição. Na região de Darfur, no Sudão Ocidental, um genocídio está ocorrendo desde o início do conflito, que começou em fevereiro de 2003. Cerca de 3 milhões de pessoas foram afetadas pelo conflito. Mais de 300 mil pessoas morreram neste conflito e 2,5 milhões de civis desabrigados foram deslocados pelo conflito. Nesse jogo, você precisa coletar alimentos e construir abrigos dentro de um campo de refugiados, ou forragem para a água fora do acampamento. Esse é apenas um dos jogos que a gente está indicando aqui, mas a gente encontra milhões de jogos na rede e que vale a pena você procurar através do tema, do assunto. 17. Blog. O blog permite uma interação importante pela sua facilidade de publicação e criação. Permite a construção coletiva de textos, tornando os blogs uma ferramenta de destaque para a educação. E o mundo Google, gente? O mundo Google, de acordo com a revista Super Interessante, surgiu em 1998,
quando Sergey Page e Larry Brin, estudantes da Universidade de Stanford, Estados Unidos, se reuniram em uma garagem para colocar em prática suas pesquisas no campo de busca de informações. O Google já fornece espaço gigantesco para guardar e-mails na rede, por exemplo. O mesmo arquivo pode ser visto no computador do trabalho, de casa, no celular, na televisão, no palmo e agora nos tablets, no som do carro ou em qualquer outro aparelho. A configuração e o processamento desses serviços ficariam por conta do Google. O Google apresenta algumas ferramentas importantes para a educação, a começar pelo Gmail, que é um sistema de e-mail baseado na web. Depois você tem o Orkut, né, que é uma comunicação, é uma outra rede social e site de relacionamento. O Orkut é uma rede social filiada ao Google, criada em 24 de janeiro de 2004, com o objetivo de ajudar seus membros a conhecer pessoas e manter o relacionamento. Outra possibilidade é a utilização do Google Docs, que seriam textos, planilhas e apresentação, compartilhamento de arquivos. O Google Doc é um pacote de aplicativo do Google, funciona totalmente online, diretamente no browser. Os aplicativos são compatíveis com o OpenOffice, BROffice, Knoffice, Microsoft Office e atualmente compõe-se de um processador de texto, um editor de apresentação, um editor de planilhas e um editor de formulários. O Google Docs lê formatos de arquivos mais conhecidos como o DOC, o XLS, o ODT, o ODS, o RTF, o CSV, o PPT e outros, permitindo guardar os arquivos nos formatos DOC, XLS, CSV, ODS, ODT, PDF, RTF e HTML. Uma das principais particularidades dessa ferramenta está no fato dos arquivos poderem ser partilhados, abertos e editados por múltiplas pessoas ao mesmo tempo. De acordo com Carvalho, Franklin e Van Hanelen destacam as potencialidades dessa ferramenta para o trabalho colaborativo na web, bem como suas utilidades na criação de trabalhos de design e dão como exemplo a criação de um panfleto comercial por estudantes de arquitetura e design de interiores de diferentes universidades. Você pode buscar mais informação no podcast da Wikipédia que fala sobre o Google Docs e cujo endereço está aqui na tela. O Google Page Creator, de acordo com Carvalho, é uma ferramenta gratuita para a criação online de websites. Destaca-se pela forma simples e rápida como as páginas são criadas e alojadas. Este serviço não envolve qualquer tipo de publicidade e cada utilizador pode criar até 3 websites. O Google Calendário, segundo o Google, é uma ferramenta gratuita de organização pessoal que permite ao usuário fazer uma gestão online de eventos de uma forma semelhante ao Microsoft Outlook e o iCal. O Latitude. De acordo com a Wikipédia, o Google Latitude é um serviço que permite localizar amigos e visualizar suas localizações através do Google Maps. Para que o serviço funcione, é necessário que o usuário e o seu amigo usem o Google Latitude e que ambos permitam o compartilhamento das informações. O Google Latitude é um fenômeno também que está se iniciando, mas que é bom alertar que ele indica exatamente o lugar onde a pessoa está. E isso daí é como se a gente estivesse vivendo num grande Big Brother. Então a gente tem que utilizar a ferramenta, mas ao mesmo tempo ter o cuidado de ligá-la e dizer quais são os amigos que a gente pode permitir que nos vejam. O Google Earth é um programa de computador desenvolvido e distribuído pela empresa Google, cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de um mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens aéreas, fotografadas, de aeronaves e de giz 3D.
E o que também pode ser visto no Google Earth? Tem o Google Lua, ver modelos em 3D de espaçonaves pousadas, ou fotos em 360 graus de pegadas de astronautas em missões da Apollo, entre outras coisas. Construções em 3D. É possível explorar cidades, construções e estruturas em 3D com a camada de construção em 3D. Pode-se criar modelos em 3D e adicioná-los ao Google Earth. Marte. Com Marte no Google Earth, é possível explorar um planeta totalmente novo. Apresenta imagens da NASA, oferece passeios, apresenta modelos de robôs exploradores em 3D com navegações panorâmica de 360 graus. Você tem também o Google Oceano, que permite mergulhar e explorar os naufrágios, por exemplo, locais de surf e descobertas mais recentes das pesquisas. O Google Céu permite explorar o céu com o Google Earth e é interessante no sentido de aplicar um zoom de galáxias distantes e ver as constelações. Ouvir, por exemplo, podcast de astronomia sobre o evento. E agora tem também o Imagens Históricas. Permite viajar no tempo com as imagens históricas do Google Earth. São imagens de anos anteriores e oferece muitas fotos históricas que estão disponíveis. Vamos partir para uma dica importante. O Ministério de Educação de Portugal lançou um manual de ferramentas da Web 2.0 para professores, inclusive em formato digital, editado com a parceria e com a Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular sobre o encontro de Web 2.0 realizado em 10 de outubro de 2010. Esse manual foi organizado pela professora Ana Amélia A. Carvalho, da Universidade do Minho, além de contar com a participação de outros professores e investigadores do ensino básico, secundário e até superior, com experiências de utilização de várias ferramentas em contexto de aprendizagem e também na formação de professores. Veja o manual no endereço que está aqui na sua tela. Como você pode perceber, são inúmeros aplicativos para o professor usar na Web 2.0 e obter resultados positivos com seus alunos. No futuro, espera-se muito mais, uma convergência de imagem, som e muita interatividade. A educação não pode perder esse espaço. Bom, querido aluno, o que eu devo dizer para você é que existe muito mais recursos tecnológicos aplicados à educação e que a inovação ela está sempre se renovando, sempre constante renovação. Então, é muito importante você ler o seu material didático, acompanhar as aulas, entrar em contato com o seu tutor, né, e trocar as informações com seus colegas via plataforma. Espero que você tenha tirado um excelente proveito dessa aula e quem sabe, né, numa outra oportunidade estaremos juntos novamente.